Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos falar do tempo. Quanto tempo as coisas têm? Quanto tempo leva para acontecer? Quanto tempo leva de um momento do dia até outro momento do dia? Então, isso nós vamos ver hoje. O tempo, ele costuma marcar alguns períodos que acontecem na nossa vida. Podem ser períodos grandes e períodos menores. Mas essa organização de horário ajuda para que nós possamos saber quanto tempo levou, quando que foi, quanto tempo levou, se foi um período grande, foi um período curto. Os horários, eles também servem para nós nos organizarmos no tempo. Eu sei o horário que a escola funciona, eu sei de qual horário que abre, qual é o horário que fecha, eu consigo me organizar para estar indo nessa escola. Eu sei que o horário do almoço é meio-dia, eu sei que o horário da janta é 8 da noite. Então, tudo isso serve para que nós nos organizemos no tempo ali. Nós vamos saber sempre o que vai acontecer, o que aconteceu, através dos horários. Hoje nós vamos ver mais especificamente os horários de funcionamento. O que seria horário de funcionamento? Como diz o nome, né? É o horário em que funciona alguns estabelecimentos. Então, quando nós andamos aí pelo nosso bairro, nós vemos que tem várias padarias, tem mercado, lojas de roupas, e esses estabelecimentos, que são os locais onde vendem, né, onde vendem algum produto para as pessoas, eles têm um horário para funcionar. Pessoas que trabalham ali, elas têm um horário de trabalho. Então, esses horários de funcionamento também servem para que quem é cliente daquele local saiba o horário certo para ir até lá, até que horas que pode ir nessa loja. Geralmente, sim, o horário mais comum é o horário das 8 da manhã até as 18 horas da noite. Esse horário é o que nós chamamos de horário comercial, né? O horário mais comum dos estabelecimentos funcionarem, mas isso não quer dizer que todos funcionam nesse horário. Dependendo do lugar, funciona muito mais tempo ou menos tempo. Às vezes funciona a mesma quantidade de horário, só que começa mais cedo, fecha mais cedo, ou começa mais tarde e fecha mais tarde. Então, tudo isso depende do local e de qual é também o serviço que aquele local vai oferecer. Então, por exemplo, nós temos estabelecimentos que são 24 horas. 24 horas equivalem ao quê? Equivalem a um dia inteiro. Então, isso quer dizer que esse local ele não vai fechar, porque ele está funcionando 24 horas. Geralmente são postos de gasolina, hospitais, algumas emergências e postos de saúde. As farmácias e padarias também funcionam 24 horas. Em algumas cidades ou países também existem supermercados 24 horas. Então, tudo isso depende do local onde você mora, depende do qual é o serviço. Por exemplo, uma loja de roupas não precisa ficar aberta 24 horas. Não tem essa necessidade, né? Porque será que alguém precisaria acordar de madrugada para comprar uma camiseta nova? Tem coisas que não são tão necessárias. Mas, por exemplo, uma farmácia é necessário. Às vezes você acorda de madrugada, o bebê está com febre, alguém da sua casa está passando mal, você precisa de um medicamento. Ou assim como os hospitais, às vezes quando as pessoas vão até o hospital cuidar da sua saúde, geralmente em alguma emergência, o médico pede que seja comprado algum remédio, então ela já consegue ir até uma farmácia 24 horas comprar esse remédio para começar o seu tratamento. Os locais têm bastante importância trabalhar em 24 horas. Página 50 está pedindo que vocês observem os horários de funcionamento de cada estabelecimento que tem ali para poder estar colocando no relógio. Lembrando que os horários variam um pouco a sua escrita, né? Então, quando nós colocamos do número 1 até o número 12, isso quer dizer que equivale ao período antes do meio-dia. Então, equivale ali ao período da 1 da manhã até o meio-dia. E quando nós colocamos do 13 ao 24, equivale ao período após o meio-dia, que seria da 1 da tarde, às 13 horas, até as 24 horas, claro, 00, que seria meia-noite. Se nós formos contar esses dois períodos do dia, que seria o AM e o PM, os dois eles possuem 12 horas, porque o dia completo tem 24 horas e 12 mais 12 é igual a 24. No relógio, nós sempre representamos a hora à frente dos dois pontos e após os dois pontos são
os minutos. Lembrando novamente que essa contagem de horas, a contagem da diferença, do total, somando um horário com o outro, somando quanto tempo falta para aquela loja fechar, ou quanto tempo uma loja fica aberta a mais que a outra, tudo isso nós podemos fazer contando nos dedos, no lápis, fazendo as continhas, contando no material dourado. Todos os tipos de contas que nós precisamos fazer, nós sempre podemos fazer a contagem, a soma dessa mesma forma, né? Sempre usando objetos, algo que vocês possam ver que vocês estão contando as quantidades para vocês memorizarem e aprenderem melhor. Muitas vezes tem locais que dão a ilusão que ficam abertos mais tempo, né? Então, por exemplo, eu conheço uma loja que ela fica aberta das 9 da manhã até as 5 da tarde. Mas fecha muito cedo, fica aberta pouco tempo. Essa loja, ela trabalha por 8 horas. Conheço uma loja que ela trabalha até as 8 da noite, mas ela abre a 1 da tarde. Isso quer dizer que ela trabalha o mesmo período. A diferença é que, geralmente, quando o nosso estabelecimento fecha um pouco mais tarde, dá a impressão que ele fica mais tempo. Mas, dependendo da hora que começa, acaba se tornando o mesmo tempo de abertura de qualquer outro lugar que abra mais cedo e feche mais cedo. Então, isso é legal também nós observarmos essa diferença. Páginas 48 e 49 do livro de atividades, nós vamos dar continuidade também sobre os horários. Nós temos ali uma cruzadinha para completar o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Tem uma observação de uma imagem sobre os horários de funcionamento de um banco para vocês estarem respondendo algumas perguntas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, compreendido, tá bom? Tenham uma ótima atividade, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira.